Boa noite. Vereda Literária conversa hoje com a escritora e ilustradora Ângela Lago. Ângela Lago nasceu em Belo Horizonte. Formou-se em serviço social pela PUC-MG. Como ilustradora, participou de diversas exposições internacionais. Ângela Lago já recebeu importantes prêmios nacionais e internacionais. Destacamos aqui as seguintes obras premiadas. Outra Vez, editora Miguelin, 1994. Chiquita Bacana e as Outras Pequetitas, editora Lê, 1986. Sua Alteza Adivinha, editora RHJ, 1990. O Cântico dos Cânticos, Edições Paulinas, 1992. Folclore de Casa, editora RHJ, 1993. E Cena de Rua, editora RHJ, 1994. Tudo bem com você, Ângela? Tudo jóia. Muito feliz de estar aqui. Felicidade é toda nossa. Ângela, a professora doutora Francisca Nóbrega, num texto em que ela interpreta a sua obra, ela faz o seguinte elogio ao seu trabalho. Que charme incrível da contadora moderna. Talento é isso. A gente não sabe, nesta contadora, onde começa nem onde termina a voz que diz e a mão que risca o conto contado. Pois é, Ângela, nós queremos saber qual que é o segredo de misturar com tanta perfeição a ilustração e o texto. Bem, a Francisca Nóbrega é uma amiga muito querida. A gente pode aí colocar em dúvida tantos elogios por causa da amizade que nos une. Agora, contar a história para quem gosta de desenhar é isso. É contar com palavras quando elas se tornam necessárias e com desenho quando é possível contar através dos desenhos só. Algumas vezes eu prefiro contar só através de desenhos. Uhum. Lutar com as palavras... É a luta mais... Pois é, Ângela, para o espectador ter uma ideia, eu gostaria que você fosse mostrando, comentando os seus trabalhos, né? Uhum. É um trabalho que não dá para falar sobre, é necessário ser visto. Vamos começar por Sua Alteza Adivinha? Ótimo. Esse foi o meu primeiro trabalho com um computador. Ele foi publicado em no final dos anos 80. Eu tinha, na época, um computador que tinha 1 mega de RAM, que era o máximo na época, mas que não dava para fazer realmente muita coisa, não. Na verdade, eu já poderia desenhar com ele sem ficar tão claramente mostrado que foi feito com um computador, mas, na época, eu acho que eu queria mostrar que o trabalho tinha sido feito com o computador, ou seja, que eu estava usando uma linguagem contemporânea para trazer uma coisa muito antiga, que é um conto popular brasileiro. Né? E há toda uma intenção mesmo de misturar a palavra com o desenho. Em alguns lugares eu substituo a própria palavra. Há uma brincadeira, né, entre texto e desenho. Em alguns lugares, o texto serve de desenho. Ok. Pode passando mais devagar, né? Okay. E em outros lugares, o desenho serve de texto. Uhum. Né? E a história, dá para você dar um resuminho dela para nós? É difícil resumir essa história. História boa é com princípio, meio e fim, não é? Contada devagarzinho. Né? Essa é uma história muito conhecida aqui em Minas, no Brasil inteiro, de uma figura que resolve se candidatar como noivo de uma rainha que é capaz de adivinhar todos o que é, né? E ele faz alguns que ela não consegue adivinhar porque estão relacionados com o cotidiano dele e, ao mesmo tempo,
adivinha, por um mero acaso, por mera sorte, Uso ele é o, essa. ele é o típico anti-herói, né? Esse herói simpático que tem a ver com a criança desprotegida, que acerta sem querer. Atira Que é onde muito viu e acerta no que simpático não viu. Né? para gente que né, para nós adultos também que estamos conscientes da nossa pequenez, né? Ângela, folclore de casa É, também é um... Gostaria que você comentasse um pouquinho tá o ótimo. processo de construção. Cada trabalho seu, a gente nota que você altera o procedimento, você altera o recurso. Cada trabalho é um brinquedo novo, é uma diversão nova. Então, a linguagem, eu posso manter alguma coisa da linguagem na medida que eu estou procurando evoluir ou crescer, mas, em geral, o que eu quero fazer é brincar mesmo. Então, eu começo um programa novo no computador, como aqui no caso, sempre, né? e Ângela, pode passar bem recomeço tudo devagar de para a novo. câmera para poder mostrar com mais... No folclore de casa, nós temos o mesmo interesse de recuperar histórias já conhecidas, né? E são pequenas histórias. Há também o mesmo interesse em misturar palavras com desenhos, esses dois textos, né? Casando, né? Casando esses dois textos. E sempre o computador, né? Sempre com o computador. Aqui no caso, já usando a possibilidade de impressão a cores, né, no computador e usando alguns recursos menos antiquados do que os usados nos anos 80. Esse livro foi feito já no princípio dos anos 90, né, já em 93. Legal. Mais alguma coisa? E o último que eu gostaria que você mostrasse é o personagem encalhado. Tá ótimo. Que é uma construção Até vou continuar aqui nessa página que eu parto dela para falar do personagem encalhado. Eu tenho muito interesse no livro enquanto objeto. Como eu sou uma contadora de histórias que conta através do livro e não mais oralmente, o livro me interessa tanto quanto uma fala, vamos dizer assim. Né? Na medida que eu não posso acentuar a minha emoção com o meu gesto, eu acentuo com o meu desenho ou com a diagramação de um texto, né? E uma das outras possibilidades que eu tenho no livro é de usar o recurso da dobra da página. Então, diferente de um quadro onde nós temos apenas 4 margens, num livro nós temos 8 margens. E a dobra do livro, às vezes, nos ajuda a ter uma visão maior, por exemplo, de profundidade, ou nos ajuda a perceber melhor um movimento. Né? No personagem encalhado, não à toa, por isso mesmo, eu encalhei ele justo no meio do livro. Né? Exatamente. Então eu uso... Ele luta desesperadamente para sair. Desesperadamente para sair desse lugarzinho tão especial que existe no livro de imagem, que é o meio de folha. Né? E que são as entrelinhas da história também. É uma especificidade do desenho para o livro, né? E por isso é importante para um ilustrador usar esse recurso, na medida que é um recurso do livro, não é um recurso do quadro, por exemplo, da pintura num quadro. Nessa história também há 2 histórias, muitas vezes eu uso isso, eu aproveito o livro e conto 2 histórias ao mesmo tempo. Acho que o orador também, o contador oral também faz isso, né? Exato. Ele conta uma com a voz, outra com os gestos desajeitados que vão mostrando a emoção que ele está sentindo, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 histórias. Uma história que é contada pelo personagem encalhado, com letra maior, e uma é a minha confissão da minha dificuldade com ele, que é contada fingindo que eu não quero ser lida, que o leitor
está se intrometendo, né, no meus, Na privacidade. nos meus originais, ainda escrito com letra script, né, com letra manual. Ok, Ângela, uma pergunta que eu queria te fazer. Seu trabalho mostra uma dedicação extraordinária, inclusive, durante todo o processo, desde a produção, a concepção da história, até a reprodução. Como é que é isso? Você sempre pisa no chão da gráfica? Você sempre está lá? Eu piso sim. Inclusive, a escolha do computador como uma possibilidade foi justamente para mim ter maior controle sobre os filmes, porque trabalhando no computador, eu já dou a saída dos filmes, ou seja, dos fotolitos, direto dos meus disquetes, o que implica um domínio muito maior sobre o produto. Além disso, eu vou para a gráfica e acompanho todo o trabalho. Por isso, eu tenho preferido editar em Minas. Pelo menos, os meus livros estão sendo publicados em outros lugares, mas a primeira vez, dentro do Brasil, eu escolho Minas como para você poder acompanhar. Para poder acompanhar com conforto. Gráfica é um trabalho que às vezes requer muito mais tempo do que o previsto, começa numa semana, tem um problema, vai uma noite adentro. Então, trabalhar em casa, ou seja, trabalhar na própria cidade é muito confortável. E os editores, em geral, eles facilitam esse trabalho para você? Apoiam essa sua participação no processo? Hoje os editores são amigos já. Hoje eles já te conhecem, né? São amigos, Mas e no início? No princípio foi um pouco mais difícil, sim, né? Até criar uma relação de confiança. Hoje é uma relação de camaradagem, não só com os editores, mas com o pessoal das gráficas também, com quem eu aprendo muito sempre. Cada vez que eu edito um livro, é um momento de muita aprendizagem, não só no nível, aprendo do ponto de vista técnico e do ponto de vista humano também. Aprendo muito sempre. Principalmente. Ok. Para o telespectador que ligou a televisão agora, Vereda Literária hoje conversa com a escritora e ilustradora Ângela Lago. Ângela, no seu livro Charadas Mágicas, Charadas Macabras? Mágicas ficava melhor, porque macabras dá um pouco de medo, não dá? Um pouco de medo, né? E ele trabalha o tom só medo. escuro, né? Você tem uma definição do escritor que é o seguinte, você diz: é isso que um escritor faz, com um pano cheio de buracos, sozinho, costura o mundo das ideias. Pois é, Ângela, o que é o escritor para você? É isso mesmo? Nada, não sei o que é. A gente nunca sabe o que é o escritor. É o escritor? É claro que é apenas uma brincadeira, é uma charada, costura. Como é que é mesmo? Costura o mundo das ideias. Sozinho, como é que é? Sozinho. Com um pano cheio de buracos, filó. Sozinho, só. Costura, fia. É uma charada para filosofia, porque o livro é todo construído com charadas. Na tradução para o espanhol ficou completamente diferente. Ficou com el lado cortante de uma navarra, solamente confia em la anatomia de las ideias. Filoso, né, e fia. É apenas um jogo de palavras, nós não sabemos o que faz um escritor. E o ilustrador? Tão pouco, viu? Nós trabalhamos sempre as escuras. Então complica mais ainda quando é um escritor e ilustrador. A gente trabalha as escuras, a mercê, sei lá do quê, né? Brincando, feito uma criança brinca, sem nenhum motivo de antemão, a não ser um prazer. E no caso é o prazer de contar histórias. Não há nenhuma teoria muito complicada nos guiando. Agora, veja bem, o seu trabalho é um trabalho extremamente de desafio, quer dizer, você não repete, não é um trabalho seu que a gente sinta que você repita um procedimento em si. Isso é sempre prazeroso ou você enfrenta por esse desafio? É justamente porque a gente cansa da gente mesmo, sabe? Eu falo, agora eu quero vou fazer o diferente. Eu quero brincar de outra coisa, não é isso?
Durante muitos anos eu trabalhei com a mesma técnica, antes de chegar aqui aonde nós estamos conversando hoje mais, que é no trabalho feito com computador. Eu trabalhei com uma técnica que requeria muita paciência, usava um pincel muito fino e demorava muito tempo fazendo os desenhos, e com isso acabava criando um número enorme de detalhes. Eu enjoei. Acho que a gente tem essa permissão, não tem? Tá... E agora estou aí brincando com outras coisas. CD-ROM. Agora estou brincando com CD-ROM. Estou achando uma coisa fascinante. Uma linguagem realmente nova que, inclusive, está me obrigando a pensar o que é ser um contador de história. Já que, no caso, a interação com o outro é muito mais efetiva do que no caso do livro, onde a interação com o outro é tramada de antemão pelo escritor, com muito mais consciência, com muito mais domínio, talvez. Eu ainda estou me perguntando e experimentando. Talvez seja muito apressado falar isso, não sei. Agora, eu preciso uma coisa, nós estamos falando do processo do livro e o processo do computador. Como é que você vê isso para o leitor jovem, para o leitor criança, para o leitor jovem? Uma coisa interfere na outra? Você acha que o computador vai... Não. Eu acho que são linguagens diferentes, que as linguagens se enriquecem mutuamente, né? Que é claro que, por exemplo, que o cinema modificou de alguma maneira o teatro, mas não modificou o teatro... Não substituiu o teatro, não eliminou o teatro. E não modificou o teatro para que o teatro se tornasse parecido com o cinema. Modificou o teatro para que o teatro encontrasse ainda mais o que era próprio e específico do teatro. Então, eu tenho a impressão que nós cada vez vamos descobrir mais a feição própria do livro, na medida que nós temos outras linguagens. E não há dúvida que o livro é insubstituível e delicioso. E o livro como coisa, como né? Como coisa, você disse, como objeto, com essa coisa gostosa de carregar, de passar página, esse prazer tátil que a gente tem mesmo com o livro. E não é sempre que nós queremos interagir, não. Né? É claro que há sempre uma interação mesmo no livro, porque não há leitor passivo, não existe isso, né? Mas há momentos que nós queremos sorver a história do outro, sem participar ativamente. Eu adoro, por exemplo, ler um bom livro, ver um bom filme, sem ter a obrigação de manipular essa história. Eu acho que esse prazer não tem jeito, ele é para sempre mesmo. O livro vai ter o lugar que merece sempre. Tomara. Ângela, Vereda Literária convidou a professora e escritora Ruth Silviano Brandão para dar um depoimento sobre a sua obra. Vamos ver isso? Vamos. Eu me sinto muito à vontade para falar do trabalho de Ângela Lago, que é um trabalho que eu tenho acompanhado há muitos anos, há muito tempo que eu a vejo trabalhando, e desde o seu primeiro livro, né, O Fio do Riso, que eu acompanhei, estimulei a Ângela a publicar também, porque eu vi desde o início que ela era uma grande artista, que ela é uma grande artista. E ela faz o seu trabalho com um perfeccionismo, com um espírito de perfeição, com uma totalidade tal, com um amor pelo que ela faz, que é incrível ver a Ângela trabalhando. Né? Então, nos seus vários livros, muitas vezes, eu pude acompanhar esse trabalho das pranchas que ela faz em casa. E faz de uma forma minuciosa, horas e horas seguidas, de tal maneira que eu tenho escrúpulos, às vezes, de telefonar para a Ângela, porque é um trabalho que não pode ser interrompido. E de todos os livros dela, eu gostaria de destacar o Cântico dos Cânticos, que não é especialmente um livro infantil, aliás, a obra dela não é só uma obra infantil, é uma obra que pode ser lida e admirada de 8 a 80 anos, mais do que isso, de uma forma absoluta, de uma forma riquíssima, que a cada ângulo ela se apresenta de uma forma nova. E o Cântico dos Cânticos é um livro que eu também acompanhei a feitura, eu estava interessada nesse poema há alguns anos atrás, e ela me deu muitas ideias, me ajudou muito nas diversas traduções, e ela tinha interesse de fazer mesmo uma nova tradução, depois uma coisa mais livre, e acabou fazendo um livro que é um quadro, que são vários quadros, né? Uma pura imagem, uma coisa de uma beleza extraordinária e comovente,
porque ela subverte a ordem, subverte a noção de espaço, a noção de tempo, a noção de dentro e fora do livro. E tudo se faz da forma mais harmoniosa possível e que espero que o programa de vocês possa expandir, possa divulgar essa obra ímpar, extraordinária dessa artista mineira, que eu acho que merece mesmo ser divulgada. E aí, Ângela, você quer comentar esse depoimento? Eu tenho tantas coisas para agradecer a Ruth, fica o meu carinho enorme por ela. Ok. Ângela, dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, e o amor sempre nessa toada, briga, perdoa, perdoa, briga. E você constrói exatamente a história visual para o Cântico dos Cânticos do livro bíblico. Gostaria que você comentasse, pegando uma carona na fala, depoimento Tá da ótimo. professora Ruth. Esse livro também tem alguma coisa de brincadeira. A primeira capa também é a última, ou vice-versa. Você pode começar o livro de qualquer um dos lados, né? De um lado, nós temos a narrativa contada Pelo homem. pela figura masculina, mas o livro também pode ser lido ao reverso. Essa seria a última página da versão feminina. Em perfeita igualdade de condições. Em perfeita igualdade de condições. E nesse mundo da ilusão, onde nós não sabemos que chão é esse que nós pisamos, se é chão ou céu, né, o teto. A perspectiva é uma citação do Escher, né? Há também alguma coisa de trabalho e pesquisa em relação ao trabalho de William Morris e também das iluminuras da Idade Média que nos fazem ir direto à Bíblia, que é o texto de referência do livro. Acho que era só isso que eu queria falar. Há um breve encontro entre os dois também no centro do livro. No centro do livro. E depois, de novo, se afasta. Certo. Briga, perdoa, perdoa. Agora, o único lugar onde eu não coloquei nenhum jogo de ilusão é na página do meio. Nas outras páginas, se você, por exemplo, pegar os olhos, seguir com os olhos, o que é 2 colunas aqui viram 3, né? Ou, deixa eu pegar alguma coisa mais óbvia, o número de degrau aqui. Com as figuras do Escher. Como a figura do Escher. Mas no lugar do encontro não há ilusão nenhuma, é verdadeiro. Talvez a perda e a procura é que estejam nesse espaço da fantasia. Fantástico, Ângela. Agora eu queria que você comentasse também, premiadíssimo, Cena de Rua, né? Obra maravilhosa. Está ótimo, que bom. Cena de Rua, eu mudei completamente a minha linguagem. É claro que o tema me obriga a ter um tipo de linguagem não tão doce quanto a usada para falar de amor. O meio do livro, como nos outros livros, também é usado propositalmente. Nós temos imagens que são muito mais claras na medida que são vistas na abertura usual do livro, que tem sempre um ângulo, né, do que se completamente chapadas. E esse é mais um livro meu, onde nós temos uma leitura circular. Isso eu estou sempre caindo nessa. E o Menino de Rua está sendo sempre rejeitado. A primeira página. Esse é um tema realmente, por enquanto, circular, mas eu espero que se resolva essa situação. Que se resolva, é claro. Ok, Ângela. A última pergunta do programa Vereda Literária, nós vamos pedir à professora Ruth Silviano Brandão para fazer para você. Vamos lá? Ângela, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Quando eu te vejo trabalhar com aquele perfeccionismo característico seu, você trabalha de uma forma tão assim intensa nos seus trabalhos, e depois, mais tarde, quando o livro ou o texto é publicado, parece que aquilo parou de ter importância para você. Eu não sei se eu estou percebendo bem. Isso aconteceu até com o Cântico dos Cânticos?
Ô Ruth, mas é isso mesmo, só faz sentido enquanto a gente está criando. Depois parece que não é nem mesmo da gente. A vontade é de esquecer. É superar, né? Começar a... Não é esquecer mesmo, porque a gente vê só a parte que a gente não conseguiu e o objeto passa a ser um objeto de frustração e de dor. E o novo livro é que é o lugar da esperança para a gente. Ok. Ângela Lago, Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja-lhe ainda mais sucesso. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Foi muito bom para mim. Muito obrigada. Obrigado. Arte e vida, vida e arte. Que bom seria encontrarmos nas cenas de rua cada vez mais adultos e crianças sensíveis às necessidades da vida e sensíveis às necessidades da arte, pois as obras de Ângela Lago convidam para essa situação, sem dúvida. Até a próxima semana. Muito obrigado.